Vale com uma queda de mais de 17% desde a metade de abril. E será que Vale realmente é uma oportunidade nesses preços atuais? É sobre isso que vamos discutir no vídeo de hoje, onde eu vou mostrar algumas apresentações, expectativas do mercado para os próximos resultados de Vale, meu preço teto projetado e os dividendos esperados para a ação. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimento e eu já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal para não perder nenhum vídeo como esse. Primeiramente, a Vale antigamente era uma empresa totalmente focada em minério de ferro e recentemente ela foi expandindo seu segmento para cobre e níquel. E isso já começa a refletir em relação à criação de valor e à precificação do mercado em relação ao ativo, porque hoje em dia existe muita demanda para esses minerais energéticos, então isso gera ali um prêmio em relação a esse tipo de segmento. Então a Vale vem crescendo fortemente nesse segmento, mas ainda não é uma representatividade tão grande do seu resultado, mas grandes chances de ser uma boa quantia para os próximos anos. Quando olhamos para o portfólio de geração de valor da Vale, observem o crescimento da sua produção de minério de ferro, onde eles estimam um crescimento bem leve até 2030, na faixa de aproximadamente 10% nesses próximos 5 anos. Mas quando olhamos aqui para a produção de cobre e produção de níquel, observem que em 2026 é estimado entre 350 a 380 quilotoneladas de produção de cobre. Para 2030, a Vale estima entre 420 a 500 e para 2035 em 700. Então ela estima nos próximos 10 anos dobrar a sua produção de cobre. Enquanto no níquel, observe que para esse ano de 2026 a Vale estima 175 a 200 quilotoneladas e para 2030 chegar na casa de 210 a 250. Então, essa parte dos metais básicos e energéticos são uma destrava de valor aqui para a Vale em relação ao seu segmento chamado Vale Base Metals. E com isso ela vem reduzindo fortemente os custos de produção desses minerais. E vamos lembrar que toda empresa de commodities, ela tem que correr atrás principalmente da redução de seus custos, porque ela não consegue controlar o preço de mercado desse tipo de produto, porque o preço vai ser totalmente influenciado pelo mercado e não pela decisão da empresa. Então, o que ela controla é apenas o custo de produção desse mineral. E observem que, em relação ao cobre, em 2023 até 2026 teve uma queda de 70% nos custos, então a Vale está de parabéns com essa redução nos custos de extração. O EBITDA desse segmento cresceu em 235% nesse período. Então vocês podem ver aqui onde foi a destrava de valor aqui na Vale. E quando olhamos para níquel, os custos caíram em 30% nessa janela também de 2023 a 2026. Quando olhamos para o EBITDA, cresceu em 55% para esse ano de 2026. Mas podem ver que grande parte desse EBITDA novo, que é o consenso do mercado, é da parte de cobre. Essa parte que realmente precificou novamente a Vale nesses preços atuais, antes daqueles preços ali de 50, 55 reais que estavam acontecendo em 2025. E existe aqui um pipeline de projetos para aumentar a produção, como eu destaquei anteriormente nos slides, e vocês podem ver que o próprio mercado estima para 2026, 28% do EBITDA da Vale será do segmento da Vale Base Metals, que são a parte de cobre e níquel da Vale. E eles destacam que o potencial de longo prazo é na faixa de 30 a 35%. Isso vai também reduzir totalmente o risco do negócio, porque vai ter uma diversificação do seu portfólio, não dependendo apenas do minério de ferro, que em geral dependia praticamente da China para o crescimento desse segmento. E quando olhamos aqui para o que a Vale vê em relação à oferta e demanda do cobre para os próximos anos, observe o crescimento dessa demanda. E isso é influenciado principalmente por conta do crescimento da demanda energética. Então, obviamente, o cobre terá uma tendência de aumento de demanda para os próximos anos, o que é extremamente esperado. E a Vale será um dos grandes players para essa oferta de cobre no mundo, principalmente para a eletrificação, transição energética, data centers e defesa. Quando olhamos agora para o custo caixa em relação ao minério de ferro, que querendo ou não é o principal segmento aqui da Vale, mais de 75% do seu EBITDA vem desse segmento, observem que ela segue também tentando reduzir os seus custos nos últimos anos, que eles estimam um guidance de 52 a 56 dólares por tonelada do custo all-in do minério de ferro.
E observe que teve um aumento de 8% em relação ao primeiro TRI de 2025. Isso é devido também por conta desse aumento do preço dos combustíveis, que afetou diretamente os custos da Vale. E aqui vocês podem ver o longo prazo de guidance dos custos em relação ao minério de ferro, onde a Vale estima chegar até a faixa de 18 a 19,5 de custo C1 total, que é o custo inicial de extração sem contar os transportes. Que isso tudo vem do aumento de eficiência e aumento de volume da empresa. Então, isso que ela consegue controlar e é isso que ela destaca aqui para os próximos anos. Quando olhamos para esses custos totais de todos os segmentos, observe que eles seguem totalmente controlados. E aqui basicamente é um resumo disso que eu falei anteriormente. O custo all-in 52 a 56. Se o minério de ferro ficar na faixa de $60, a Vale ainda vai conseguir gerar caixa em relação a esse custo. E atualmente o minério de ferro está na faixa de quase $100. E também podemos ver para os outros tipos de metais. E a própria Vale destaca também a parte de minério de ferro ainda vai ter demanda para os próximos anos por conta do aumento da produção de aço no mundo, onde eles estimam um crescimento anual médio dessa produção de 1,2% ao ano para os próximos 15 anos. Então, é a estimativa aqui da Vale que essa demanda vai continuar crescente, principalmente em relação aos países asiáticos, como a Índia e os outros países ali do Sudeste Asiático. Quando olhamos para a dívida da Vale, podemos ver que a dívida da Vale hoje fica na faixa de 17,7 bilhões de dólares em endividamento e dentro da meta que eles estimam entre 10 a 20 bilhões. Então é uma dívida extremamente controlada. Quando olhamos para o indicador dívida líquida sobre EBITDA, observe que está na faixa de 0,8 vezes, uma dívida extremamente confortável para a Vale. A Vale também destaca o seu fluxo de caixa livre, yield, em relação aos seus pares globais. O mercado tem um consenso de fluxo de caixa livre yield na faixa de 8,6%, e vocês podem ver a contribuição aqui da Vale Base Metals, que é a parte de cobre e níquel, e aqui os pares globais da Vale. Mas os destaques são BHP, Rio Tinto e Glencore. Então vocês podem ver que ela tem sim ainda um prêmio em relação ao seu fluxo de caixa livre em relação aos pares globais. Quando olhamos para os pagamentos de dividendos, em geral a Vale anuncia dividendos trimestralmente. Para o ano de 2025, eles pagaram bastante dividendos lá em dezembro, mas isso tem o fator que foi aquela taxação dos dividendos. Em geral, grande parte das empresas adiantaram esses dividendos do ano de 2026 ali no ano de 2025. Isso também é um dos motivos do aumento do endividamento da Vale ali em pequena proporção no curto prazo. A Vale teve o efeito caixa aqui de remuneração dos acionistas na faixa de 2,8 bilhões de dólares. Então, isso foi efeito desse adiantamento dos dividendos aqui na companhia. E com isso, ela não anunciou agora no ano de 2026, talvez ela só deva anunciar para o final do ano, ou talvez só para o ano que vem. Ainda não tenho muita certeza sobre isso, mas pelo montante de dividendos pagos, existe bastante chance dela anunciar para o final do ano em relação aos proventos de 2026. Mas, em geral, ela paga de forma trimestral os seus dividendos. E a Vale vai publicar o seu balanço do segundo TRI de 2026 no dia 30 de julho. Quando sair esse resultado, eu vou trazer um novo vídeo aqui para o canal. E aqui eu peguei as estimativas do BTG para os resultados da Vale nesse ano de 2026 e também no ano de 2027. Eu peguei o relatório do BTG o mais recente, que saiu ontem. Esse relatório estava dolarizado, todas as estimativas de lucro e dividendos para a Vale. Eu só transformei isso para reais, estimando o dólar de 5,20. Quando olhamos para o lucro de 2026, observe que o mercado estima 59 bilhões aproximadamente, o lucro por ação de 13,25, com payout de 50%, nós temos um dividend yield projetado de quase 9%, R$ 6,62 de dividendo por ação, e o PL da Vale fica na faixa de 5,59. Eu não gosto muito de utilizar o PL, depois eu vou mostrar o EV sobre EBITDA, que é o melhor indicador de múltiplos para esse tipo de setor de commodity. Quando olhamos para 2027, o mercado estima uma queda leve de resultados na faixa de 55 bilhões. Quando olhamos o lucro por ação de 12,46 e com 50% de payout, nós temos 8,42% de dividend yield, 6,23 de dividendo por ação e o PL fica aqui abaixo de 6 vezes. Então, vocês podem ver que é um bom dividendo, mesmo nessas cotações agora de R$ 74. Mesmo com a Vale subindo ali dos R$ 50 para essa faixa de 74, vocês podem ver que ainda tem um alto dividendo. Imagina quem comprou ali na faixa dos 50 a 55 reais. Quando olhamos para o EV/EBITDA da Vale em relação aos pares globais, vocês podem ver que, em geral, a Vale
em poucos momentos tem um prêmio em relação aos seus pares globais, isso só aconteceu em 2010. Em geral, o mercado paga bem menos para a Vale em grande parte do tempo. Mas, olhando para esse indicador, vocês podem ver que existe uma distorção bem maior do que já aconteceu em outros períodos. Mas, quando olhamos para o EV/EBITDA sem projetar aumento de resultado, observe que fica na faixa de 5,2 vezes, enquanto seus pares globais ficam na faixa de 8,3 a 7,8. Então, basicamente, os pares globais estão 50% a mais bem precificados do que a própria Vale. Então, vocês já podem ver que existe aqui um desconto em relação aos pares globais. E vamos lembrar que a Vale, por ser uma empresa de commodities, ela tem a correlação com a sua commodity específica. Nesse gráfico, onde eu coloquei a Vale em dólares e o preço do minério de ferro. E observe que existe uma correlação bem forte entre os dois, mas no curto prazo essa correlação se desfez, porque o minério de ferro, em geral, nem subiu tanto, ficou aqui na faixa de 110 a 100 dólares, enquanto a Vale disparou de cotações. Aí você pode falar, nossa, então quer dizer que a Vale ficou cara sem motivos. Mas quando olhamos o próximo gráfico, que mostra também o preço do cobre, que é um dos grandes fatores ali dos mais de 25% do EBITDA adicional da Vale, vocês podem ver que faz total sentido essa precificação. Em geral, os preços da Vale também acompanham muito bem o preço do cobre. Observe o que aconteceu com o preço do cobre agora no curto prazo. Então a Vale hoje está sendo precificada mais como uma mineradora de cobre do que como uma mineradora de minério de ferro. Isso pode influenciar também a precificação do papel caso o cobre corrija. Então, por isso que tivemos essa correção recente no curto prazo da Vale, porque teve uma leve correção no preço do cobre e eu vou mostrar a seguir com mais detalhes para vocês. Quando olhamos para o dividendo e preço teto, observem que minha estimativa fica bem próxima ali do PTG, com um pouco mais de cautela em relação a esses resultados. Observe que fica aqui na faixa de 8,28% a quase 8% de dividend yield para 2027. O dividendo por ação fica aqui bem próximo dos R$ 6 por ação. E observe o EV/EBITDA projetado na faixa de 4,69. E o preço teto projetado fica na faixa de R$ 78,00, 5% de margem de segurança, porque eu ainda vejo o minério de ferro ali nos preços médios dos últimos anos. Também vamos conversar sobre isso a seguir. A precificação atual da Vale não está precificando nenhuma alta do minério de ferro, está somente deixando ele de lado em toda essa precificação, somente contando com a parte do cobre. Então, caso o minério de ferro volte a subir forte nas cotações, isso vai fazer com que o papel fique extremamente barato, olhando para uma ótica mais alongada. E quando olhamos aqui para a parte gráfica do minério, observe que o minério em geral não tem muita oscilação, né, agora no curto prazo, ele está basicamente andando de lado por bastante tempo. Desde 2024, ele não sai do lugar, basicamente. Eu gosto também de fazer esse ajuste dos preços das commodities em relação à inflação das commodities, que é o PPI. Vocês podem ver que, atualizando o preço do minério de ferro pelo PPI, observe que estamos também em preços bem baratos em relação ao histórico do minério. Observe que estamos bem parecidos com esses preços aqui de 2017 a 2018, onde a Vale estava totalmente subprecificada. Obviamente que não está no nível de 2016, mas é um preço bem amassado para o minério. Então, por isso que eu vejo mais prêmio aqui em relação à precificação da Vale. Quando olhamos aqui para a parte gráfica da Vale, observe que ela vem fazendo esse canal de baixa há bastante tempo. Isso tem sentido por conta que o minério nem sai do lugar, então o mercado em geral fica muito pessimista por esse motivo. Observe que a Vale tentou romper esse canal de baixa, e isso tem sentido por conta dessa alta do cobre, e recentemente ela caiu abaixo dessa média móvel de 200, e eu acredito que ela deve sim voltar para esse topo do canal e quem sabe tentar romper novamente esse canal. Vamos acompanhando aqui a Vale para ver se ela vai realmente conseguir isso. Isso vai depender principalmente da precificação do cobre. E vocês podem ver exatamente aqui, quando eu coloco a correspondência do cobre com os preços atuais da Vale em dólares, que em geral essa alta recente foi basicamente a precificação do mercado para a produção de cobre na Vale. Quando olhamos aqui, o cobre voltou a subir, mas a Vale ainda continua caindo. Então não duvido que nos próximos pregões, nas próximas semanas, o mercado reprecifique rapidamente a Vale, assim como essa alta recente do cobre. É isso que vem acontecendo pelo menos há um pouco mais de um ano, e eu acredito que deve continuar acontecendo caso o cobre continue subindo. E Thiago, o cobre tem muito potencial de continuar subindo? Eu acredito que pode estar bem perto de um topo olhando para a parte gráfica. Observe a parte gráfica aqui do cobre, onde ele está respeitando esse longo canal de alta que vem há bastante tempo, desde ali do fundo de 2020, tocou recentemente nesse canal e teve aqui a correção, aquela correção recente que fez com que a Vale saísse ali dos R$ 90
para esses R$ 72. Observe a média móvel de 200, que é essa aqui em azul, que ela vem sendo respeitada, principalmente quando retiramos aqui os desenhos, ela vem sendo respeitada há bastante tempo, em geral, está sendo um suporte para o cobre. Mas eu acredito que o cobre não vai conseguir romper esse canal, e caso ele toque novamente no topo, existe uma grande chance do mercado jogar ele para o fundo do canal, assim como aconteceu lá em 2025 e também lá em 2024. Então, isso tem grandes chances de acontecer caso o cobre tente novamente a romper esse canal e fale, o mercado tende a jogar ele aqui para a faixa dos $4.800. E isso vai fazer com que a Vale, com certeza, caia, que essa precificação é basicamente essa de 2025. Isso vai fazer com que a Vale, com certeza, caia novamente para a faixa dos R$ 60 aproximadamente, que foi essa faixa antes do início da alta, aqui na faixa dos 58 a R$ 60. Caso o cobre realmente corrija, respeitando esse canal de alta, eu não duvido que faça com que a Vale volte ali para os 60, R$ 65. Curto prazo, eu acredito que o mercado está precificando mais o cobre do que o minério de ferro. Se o cobre corrigir, a Vale vai corrigir. Por isso que eu estou dando mais atenção para o cobre em relação a isso. Então é isso, pessoal. Mais uma atualização aqui em relação à Vale. Comenta se você tem Vale em carteira, se você vem comprando, se você vendeu, o que você veio fazendo. Eu, pessoalmente, tenho Vale em carteira. Depois eu vou trazer uma atualização sobre a carteira do canal. Eu, pessoalmente, reduzi um pouco de Vale quando ela chegou ali na parte dos R$ 90, mas foi uma pequena redução da minha posição, apenas para eu comprar um pouco mais de oportunidades em outras empresas, porque eu estava muito exposto a empresas de commodities, e pode ser que isso aconteça também para a Petrobras nos próximos meses, caso eu veja que existe mais opção em empresas menos cíclicas, eu posso fazer essa redução das empresas cíclicas. Então deixa aqui seu comentário. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, que ajuda muito na divulgação e no crescimento aqui do canal. Todos os vídeos são de graça e eu acredito que seja um conteúdo de qualidade, principalmente pelo feedback que vocês vêm me dando nos últimos meses. Então não custa nada você deixar o like e compartilhar com um amigo que também é investidor, para auxiliar no crescimento desse canal e também me apoiar aqui na criação de conteúdo. Se você for novo por aqui, se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.